nós temos o prazer de anunciar a publicação, uma publicação que é fruto do congresso do ano passado, do colóquio Variar 3. Tem algumas contribuições adicionais, mas algumas contribuições de participantes do ano passado, nesse livro. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo apoio da Universidade Paul Valéry, pelo comitê científico também da universidade, que apoiou essa publicação, que contribui para a área de letras, sobretudo na área de linguística. Então, o livro contém contribuições envolvendo análise, descrições do espanhol, variedade do espanhol, do gascão, um dialeto do occitano, do português e suas variedades, do romeno e 2 estudos comparativos entre português e francês. Para tornar o livro acessível a um público mais amplo, cada capítulo que foi escrito em português tem um resumo em língua estrangeira, uma espécie de resumo expandido. E 3 capítulos foram redigidos em francês, também estão acompanhados de um resumo em uma língua estrangeira, resumindo as principais ideias tratadas. Nós esperamos que esse livro seja possa interessar a comunidade internacional de pesquisadores, de professores, de estudantes em linguística. É um e-book. Gostaria de agradecer aos autores, é claro, ao comitê científico que participou que realizou os pareceres de cada texto. Gostaria de agradecer à colega Andréia Teletin, que está aqui conosco por ter redigido o prefácio em português, em francês. Andréia Teletin, que é da Universidade de Bucareste. Muito obrigada a toda essa equipe de professores, pesquisadores, aos autores dessa obra. Eu vou deixar a palavra, então, para a Márcia e depois nós vamos passar para a apresentação de cada capítulo. Só quero agradecer a todos. A Vanessa já manifestou, né, nosso contentamento, nossa alegria com mais essa publicação, que é resultado dos encontros aqui que têm sido feitos, né, até então na Universidade Paul Valéry, tá? Então, agradeço à instituição que recebe, que apoia esse tipo de projeto científico, né, e a todos os que colaboram com as exposições aqui e depois com o texto, né, que resulta dessas exposições, tá bom? Só isso. Obrigada. Então, aqui vocês têm a referência bibliográfica, vocês também podem consultar a obra diretamente no site da editora, é um e-book de livre acesso, open access, vocês podem compartilhá-lo, baixá-lo, esse é o princípio da publicação. Então, vocês têm uma apresentação bilíngue, português e em francês. O comitê científico, que eu já agradeci, um comitê científico internacional. Então, mais uma palavrinha para eles, o prefácio, como eu disse, que foi escrito pela nossa colega, quem nós agradecemos muito. E, como eu disse, o primeiro capítulo, vocês têm o primeiro capítulo, que é o texto integral, e depois vocês têm o segundo capítulo a seguir, que é uma espécie de resumo expandido da obra. Então, infelizmente, as 3 autoras do primeiro capítulo não puderam participar, então nós vamos ler um resumo desse capítulo para que vocês possam saber do que se trata. Tá bem? Eu leio ou você prefere esse? Bem, as 3 autoras, né, são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, estiveram presentes aqui, pelo menos 2 delas, né, e o capítulo, né, intitulado Aspecto Perfect, realizado morfologicamente pelo pretérito perfeito composto nas variedades de Buenos Aires e Cidade do México, né, nesse capítulo, as autoras comparam a forma morfológica do perfect, que indica a relevância no presente de um evento passado, incorpora de 2 variedades do espanhol, o espanhol da cidade de Buenos Aires e o espanhol da cidade do México. Os dados coletados pelas autoras levam-nos a propor que ambas as variedades compartilham características de produtividade e utilização da forma composta para expressar a categoria aspectual do perfect. Então, o capítulo seguinte é a estratégia de retomada de objeto direto anafórico de terceira pessoa pela repetição do sintagma nominal nas variedades do espanhol de Santander e Santiago do Chile, uma proposta de classificação tipológica do sintagma nominal.
Então, ele foi escrito por Júlia Chebre Puertas, que é doutora em estudos linguísticos em língua espanhola pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, nesse capítulo, ela analisou 20 entrevistas do Corpus Presseia. Talvez vocês conheçam, quem trabalha com espanhol. Ela descreve os elementos anafóricos que constituem o processo de continuidade referencial, ou seja, o antecedente e o elemento anafórico na função de objeto anafórico, de terceira pessoa. Entre os resultados que ela descreve, sobressai a estratégia de retomada baseada na repetição do sintagma nominal. Os dados coletados pela autora revelam que essa estratégia se destacou como a segunda mais produtiva na amostra relativa ao espanhol de Santander e de Santiago do Chile. Eu não sei se ela vai poder se conectar depois para fazer algumas observações. Estava previsto que ela participasse, ela enviou o slide para a gente, mas talvez seja algum problema técnico, né? Talvez ela possa se conectar no final e falar um pouco do trabalho dela. Então, o capítulo seguinte, eu vou passar a palavra diretamente para o autor. Bom, vou fazer uma improvisação total, hein? Mas eu tinha escrito em francês, tínhamos escrito com Guilhem Brun-Trigault, do TESOC, Universidade de Nice, essa diapositiva. O pessoal pode ver os mapas dialitométricos que geramos com a aplicação GapMap, que é uma invenção holandesa, que é uma forma de democratização da dialetometria, mas a dialetometria ou geolinguística quantitativa ou dialetologia computacional foi inventada na Gasconha, com o pessoal do Atlas Linguístico do Gascão, que fazia parte do Nouvel Atlas Linguistique de France, programado por Albert Dozat, que se substituiu ao Atlas Linguistique de France, que foi o primeiro atlas linguístico na história da dialetologia, por Gilles Héron e Edmond Edmond. E a coisa interessante com esse caso da dialetometria é que, inventada no domínio gascão, é que foi um encontro de uma forma de desencontro, quer dizer, o desencontro do jacobinismo na França, a ideologia unilinguista, não, que só tem uma língua na França, que é o francês, e isso impedia que o dialetólogo pudesse propor divisões dialetais, porque tinha a doutrina de Gaston Paris, com uma conferência muito importante no 1888, em que ele dizia que não existe nem a língua d'Oil, nem o occitano, que não se chamava assim, né, naquele tempo, mas nem a língua d'Oc, nem o franco-provençal, que descobriu um investigador italiano muito conhecido, o indo-europeísta e dialetólogo Graziadio Ascoli. E então, a coisa interessante com essa iniciativa da dialetometria foi que a equipe do Jean Segui tentou desesperadamente evitar de falar de dar áreas ou dialetos ou subcomponentes como subdialetos para o gascão. Então, ele trabalhou quantitativamente os dados do seu atlas linguístico com outra noção, que segue muito heurística, que é a noção de gradiente de gasconidade, como ele chamava. Isso permitia não entrar no detalhe que agora aparece com as tecnologias tipo GapMap. A gente pode ver aqui no lado esquerdo as divisões, Médoc, Marsan, Armagnac, etc. Agora, não tem tabu para definir quantitativamente com a classificação jerárquica esse tipo de subdivisões.
Mas a iniciativa dele era mais de gerar esse tipo de representações que a gente pode ver aqui. Isso é o gradiente de gasconidade com focos aqui nos Pirineus Orientais e na zona da planície das Landas, les Landes de Gascogne. Mas a raiz da metodologia da dialetometria de seguir era de trabalhar com um ponto de referimento e ver a proximidade, aqui mais colorido, e a distância estrutural, ver também a relação entre a distância quilométrica espacial e a distância estrutural. Mas agora podemos trabalhar de maneira mais multidimensional, como vemos aqui, e também com a lógica borrosa Fuzzy Cluster Maps. E então esse capítulo é uma forma de síntese que tem que ver com a historiografia da dialetologia e da dialetometria, também com ideologias, mas, sobretudo, com o poder transformador da dialetologia computacional e dos instrumentos que agora temos de maneira democratizada, porque qualquer dialetólogo agora, graças a GapMap, pode gerar esse tipo de perspectiva sobre a estrutura interna dos dialetos e das línguas dentro de um conjunto nacional, e já não se transcender o tabu do jacobinismo. Isso é um resumo mais, digamos, improvisado. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, o próximo capítulo. No capítulo intitulado Imagens Preliminares da Diversidade Linguística na Amazônia Brasileira, a brasileira Marilúcia Barros de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará, aborda a diversidade e a variação linguística na região da Amazônia brasileira, baseando-se em pesquisas previamente publicadas. Em essência, a autora traz uma revisão da literatura, comunicando os resultados por meio de material visual. O texto inclui os achados de estudos que foram conduzidos com dados do português brasileiro, comunidades afrodescendentes e comunidades indígenas, mostrando tanto as discrepâncias quanto as semelhanças nas formas de usos linguísticos nos grupos evocados. Então, dando sequência, a Gildoris Pandim, ela vai participar amanhã do evento, mas hoje ela não pôde estar presente em Montpellier, então eu vou ler o resumo do capítulo dela, que ela escreveu em francês, e o resumo está em inglês. Então, em Les Colocations avec le verbe donner en portugais, Gildoris Pandim, da Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, analisa colocações com o verbo dar, examinando dados coletados no Corpus África. Então, é um corpus que compreende diferentes variedades do português falado na África, para quem não conhece. Com base nesse corpus, a pesquisa dela identifica frases específicas com o verbo dar, que refletem características linguísticas e aspectos socioculturais das variedades do português falado nos países africanos e onde o português é a língua oficial. A descrição propicia subsídios para o conhecimento de predicações com o verbo dar, efetivamente usadas em comunidades africanas, que nem sempre estão registradas em obras da literatura, sem contar a atenção que ela dá à variedade do português que compõe o mosaico de expressões da chamada língua portuguesa, que é muito mais abrangente do que só o português brasileiro, o português europeu. Além disso, ela aborda nesse capítulo a questão de construções com verbo suporte, que também é tema de um outro capítulo desse livro. A apresentadora, a autora está online, ela vai poder falar do capítulo dela. Então, esses dois capítulos, de certa maneira, têm um diálogo entre eles. Agora, o próximo capítulo, não sei se a Aline Bazenga está online.
não conseguiu se conectar também, temos um problema. Normalmente ela deveria participar, podemos fazer a mesma coisa. Você quer ler o resumo dela? Ela enviou o slide que a gente pode ler também. Começa aqui. Então, em possessivos pré-nominais em português europeu, percepções e avaliações por falantes do português língua não materna da Universidade da Madeira, Aline Bazenga, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e Universidade da Madeira, investiga os juízos formulados por falantes não nativos de português em relação a construções que envolvem possessivos pré-nominais, tanto com quanto sem o uso de artigos definidos. Tanto com quanto sem o uso de artigos definidos. O estudo contribui para a compreensão de questões de percepção sociolinguística, especialmente no que diz respeito à variação morfossintática no português europeu, quanto ao emprego variável do artigo definido em estruturas com possessivos pré-nominais. Colabora ainda para a licenciatura sobre aquisição e aprendizagem de português língua não materna e a literatura sobre línguas românicas, ao mostrar metodologia e resultados empíricos sobre um fenômeno que também é variável em outras línguas românicas. E agora os próximos estão online. Então, nós vamos passar a palavra para os autores do próximo capítulo, que estão conectados. Maria Maura e Denis. Bom dia, meu nome é Denis Castanheira, eu sou professor de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense. Escrevi esse capítulo com a professora Maria Maura Cesário, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de linguística, e também professora do programa de pós-graduação em linguística. Eu, na UF, atuo também no programa de pós-graduação em estudos de linguagem e também no Prof. Letras da UFRJ. Bom, esse capítulo, né, que a gente intitulou Ensino só que em perspectiva sociofuncionalista, é um capítulo que tem como objetivo discutir estratégias para o ensino de gramática, observando especificamente os usos de só que. Né? Esse recorte vem de um trabalho anterior, publicado em 2021, de Castanheira, Cesário e Brito, 2021, que discute os usos do só que, né? Então, nós partimos de um corpus que contém língua falada e contém língua escrita, né? São entrevistas sociolinguísticas, é o corpus discurso e gramática. E a partir desse corpus, nós analisamos os usos do só que em relação a questões de cunho mais social, como escolaridade, faixa etária, e também questões de cunho mais funcional, como a multifuncionalidade, os papéis discursivos do só que. Partindo disso, nós fizemos um trabalho aqui sobre um aporte sociofuncionalista, pensando em propostas, ideias para trabalhar o só que no ensino básico, né, reflexões sobre o ensino de gramática, partindo dos pressupostos teóricos da sociolinguística variacionista e do funcionalismo norte-americano de maneira entrelaçada. E, para isso, nós confrontamos, né, com os resultados de Castanheira, Cesário Brito 2021 e também de Pedro 2019, que foi um trabalho que observou a questão da variação entre mais e só que. Bom, então, alguns aspectos que nós escolhemos abordar no nosso capítulo foram a questão da variação, né, e da mudança, a questão da conexão textual e a questão da articulação de orações. Esses aspectos foram selecionados porque a gente defende, né, uma possibilidade de variação, de competição entre os elementos de conexão adversativa, mais, só que, entretanto, contudo, enfim. Então, a gente parte dessa ideia. A gente também parte da ideia que o só que é um elemento novo na língua, como defende Longin em 2003. Então, também seria algo interessante, relevante para discutir questões de mudança. Também a questão da conexão textual, porque é um elemento que conecta o texto, né, um elemento coesivo, e também no papel, o seu papel na articulação de orações, né, como um elemento de conexão das orações coordenadas. E aí nós fizemos alguns quadros resumitivos que podem ser vistos nos textos, né, tanto no texto em português como no texto em francês,
E também indicamos algumas possibilidades, né, para trabalhar esse elemento. Então, um exemplo, por exemplo, de dados, exemplos que nós demos foram todos do corpus de discurso e gramática, justamente porque dialogavam com a pesquisa publicada em 2021. Um exemplo seria: o ônibus já estava quase andando, mas o motorista tinha visto e resolveu parar o ônibus para esperá-la. Só que ela demorou muito e os passageiros começaram a gritar para o motorista dar a partida, né? Então, o SOC é muito produtivo, muito usado em textos falados, então a gente foi utilizando exemplos nesse sentido, né? Embora também aconteça em textos escritos. Alguns textos possíveis, né, de serem utilizados são postagens de redes sociais, né, do Instagram, do Facebook, memes, entrevistas, tanto sociolinguísticas como entrevistas é, orais, né, do YouTube, por exemplo, relatos de experiência, é, conversas do WhatsApp, né, chats, e também textos de sincronias passadas, cartas, documentos oficiais. Esses textos de sincronias passadas são importantes justamente para que a gente possa falar dessa questão da mudança, né? E como fazer isso, né? Algumas possibilidades que nós apresentamos foram usar textos de diferentes fontes e destacar os usos em relação à forma e à função. Então, justamente a ideia de você trabalhar com diferentes gêneros textuais, que é uma questão bem sociofuncionalista, né? Destacar a questão dessa variação no domínio da adversidade, como propõe Pedro 2019, para trabalhar variação, para trabalhar mudança, mostrar textos de diferentes sincronias, diferentes épocas, da variação, diferentes textos também, com diferentes registros, e também ampliar, né, propostas tradicionais e repensar os agrupamentos já presentes nas gramáticas normativas do português, porque a gente tem, no ensino de conexão, né, de conectores, conjunções, a gente tem sempre listas, né? Tradicionalmente, claro, né? Nós temos listas que são colocadas muitas vezes para que os alunos gravem e usem isso de maneira muito mecânica, né? Então, a ideia seria ampliar essas possibilidades, não ficar apenas nessas listagens engessadas, e também observar outros usos, né? E isso também ligado à funcionalidade, né? Que é uma discussão bastante funcionalista, e não apenas aqueles valores semânticos presos, né? Que estão ali estanques, né? Então a gente teria a ideia de trabalhar com outros papéis discursivos, quebra de expectativa, restrição, e nos capítulos completos a gente consegue sistematizar isso e trabalhar de maneira mais aprofundada. Obrigado, gente. Obrigada, Denis. Então, passamos para o próximo capítulo, que, na verdade, a professora Verônica Manoli, ela está aplicando provas nesse momento, então ela não pode participar. Ela apresentou uma conferência plenária no ano passado, no Variar 3, e então esse capítulo do livro, em parte, retoma o trabalho original que ela apresentou no ano passado. Então, no capítulo Variação e Variedade na Intercompreensão Românica, o romeno, a professora Verônica Manoli explora a variação e a diversidade no contexto da intercompreensão entre línguas românicas. Ela examina como o romeno é incorporado em manuais, em projetos e em outros recursos. Após uma visão abrangente da intercompreensão em línguas românicas e análise de características lexicais e morfológicas específicas do romeno, ela avalia o grau de clareza ou complexidade do idioma em contextos de intercompreensão. A autora propõe, então, soluções e estratégias para que o romeno se torne mais acessível para falantes de outras línguas românicas. Então, é possível também assistir o vídeo da conferência dessa professora, que foi gravado no ano passado. E, claro, vocês têm acesso ao capítulo do livro. Agora, Ana Luísa Oliveira é a próxima. Você conseguiu falar com ela? Ela está online? Ana Luísa, você está aí. Sou Ana Luísa. Sei que você fosse me apresentar, desculpa. Não, perdão, eu que peço desculpas. Então, Ana Luísa vai apresentar o capítulo. Ela pertence ao Centro Linguístico CLI, Departamento de Filologia, Literatura e Linguística da Universidade de Pisa. Então, muito obrigada, Ana Luísa. Passo a palavra para você.
Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui e também participar do livro. Então, este capítulo que eu apresento, sobre o título Construções Passivas do Português como Língua de Herança em Ambiente Italiano, em aspectos da aquisição em contato com o italiano, faz parte da minha pesquisa de doutorado aqui na Universidade de Pisa e da Universidade Federal de Goiás, em que antes, né, com alguns objetivos específicos, era elaborar um corpus de língua, né, língua oral dos falantes de herança de 5 a 13 anos. Então, o objetivo da pesquisa é compreender, a partir do contínuo da transitividade, né, os aspectos dos estágios de aquisição, do ponto de vista, né, seguindo a perspectiva da linguística funcional, baseada no uso da gramática de construções diassistêmica. E os dados das construções aqui, o objetivo da pesquisa desse capítulo era falar sobre as construções passivas do português como língua de herança, seguindo a perspectiva funcional, baseada no uso, entre os aspectos, pensando nos 10 parâmetros de Roper e Thompson, além disso, também pensando nos aspectos das construções passivas, nas intenções de uso dos falantes. Vimos aqui nessa pesquisa, a partir dos dados, que as crianças, as construções transitivas foram relacionadas a 464 construções, das quais 33 construções passivas desses falantes, indicando que também dentro do contínuo da transitividade, esses falantes completaram a sua aquisição, né? Ou seja, que vemos aqui a dificuldade a partir das diaconstruções, nesse caso aqui, nos dados de fala, de um falante de 10 anos, por exemplo. Viu essa parte? Então, o que você entendeu? Então, entendi que ali um dia veio esse homem para dizer, era muito atrato do blue, dessa sua espécie, que é o arara azul. E o informante continua, mas ele era proteto do vidro da casa, da livraria. E então um momento chegou, o Túlio, e se nós formos analisar aqui esse verbo atrair, né, que é um verbo com conjugação e terminação em ir, vamos entender que a dificuldade que o falante teve de acessar, né, um construto tão elaborado, né, em relação às construções transitivas, porque, do ponto de vista da aquisição do falante bilíngue, ele necessita de mais material linguístico para acessar esse tipo de construção. Então, aqui nesse capítulo, eu trago uma parte, um recorte dessa pesquisa, em que nós falamos exatamente, mais precisamente, das construções passivas. Bem, o próximo capítulo, vai modificar. Com que finalidade locucionária usamos predicadores complexos de percepção visual em português e francês? Foi redigido por Pamela Fagundes Travassos, que é professora da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e professora da Faculdade de Letras da UFRJ. Pamela? Oi, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade. No capítulo 19, intitulado Com que finalidade locucionária usamos predicadores complexos de percepção visual em português e francês, eu vou trazer a questão central, que é a seguinte: qual seria a intenção de usuários do português e do francês ao usar predicadores complexos de percepção visual? Estruturas desse tipo são formadas por um verbo suporte, como dar, passar, no português, ou jeter, garder, no francês, seguido de um determinante e de um nome de percepção visual, como olhada, olhadinha, olhadela, vista de olhos, no português e no francês, como coup d'œil, œil, regard e œillade. E no slide podemos ver dois exemplos, né? No primeiro exemplo, há o seguinte:
Spear, não sei se você chegou a entrar no Coxonautas, pois lá os torcedores também estão se organizando para preparar um protesto pacífico e ordeiro, coisa de coxa branca mesmo, manifestando a indignação da torcida coxa branca com as arbitragens. Dê uma olhadinha lá. E um segundo exemplo, em francês, naturellement, un professionnel, il jettera un coup d'œil aux divers éléments de sécurité et nous proposera les réglages correspondants, si nécessaire. Então, no primeiro exemplo, há o uso de dar uma olhadinha, e no segundo exemplo, o uso de jeter un coup d'œil. E a questão seria, então, qual seria a força ilocucionária em jogo? Com foco principalmente na variação pragmática, se estaria envolvido, por exemplo, um pedido, uma sugestão, uma crítica, uma ordem, um convite ou uma afirmação no uso dessas construções. Essa pesquisa foi um recorte da minha tese de doutorado, defendida em 2023. A perspectiva teórica foi a gramática de construções, num alinhamento com a sociolinguística. Coletei dados no Sketch Engine, foram retirados dados de usos reais da língua. Ao todo, tivemos 967 ocorrências em português e 750 ocorrências no francês dessa construção. E a metodologia utilizada foi quantitativa e qualitativa. Obrigada por essa oportunidade. Espero que tenha despertado um pouco o interesse na leitura do livro e do capítulo. Passo a palavra à próxima autora. Obrigada. Obrigada, Pamela. Então, o próximo capítulo foi escrito por Sandra de Caldas, da Universidade de Paris 8, do Laboratório d'Études Romanes. A Sandra não pôde estar hoje conosco, então eu vou ler o resumo. Em variação et alternance codique de néonymes, de fonctions et de nouveaux métiers en portugais européen et en français, Sandra de Caldas analisa e compara, os termos novos ou neônimos para funções e profissões emergentes no português europeu e no francês contemporâneo. Ela enfatiza a variação linguística, que é inerente aos processos de inovação e criatividade. A partir de um corpus composto por anúncios de empregos publicados online em ambas as línguas que ela estuda, o português e o francês, ela examina as instabilidades lexicais de alguns neônimos, por exemplo, reformulações, perífrases e outras construções equivalentes. Então, esse é um outro capítulo que colabora para o conhecimento em diversidade e estabilidade em línguas românicas. Bom, esse é o último capítulo, então, do livro. Eu queria, só antes de encerrar, agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas pelo apoio também a edições de dossiês ou números, né, que têm acolhido trabalhos também apresentados aqui. Está para ser lançado um dossiê de língua, né, com artigos todos em inglês, e contém 2 trabalhos que foram expostos no 3º Congresso, do 3º Colóquio Internacional Variar. E quero dizer também que já está aberta uma chamada para um dossiê no 3º número deste ano, né, que vai ser organizada pelo professor Conrad, por Pamela, que está online, e por mim, né? E ainda está aberto um dossiê que é organizado pela Patrícia, que tem colaborado bastante pelo Variar. Então, sim, o programa tem colaborado bastante, né, não só com ideias, né, saberes e fazeres nesse projeto científico que é o Variar, mas também com esse apoio financiando números e dossiês, né, que acabam por acolher. Então, vocês têm aí uma oportunidade, eu gostaria só de ler rapidamente a chamada do dossiê de língua, caso interesse. As submissões de artigos em inglês podem ocorrer até dia 20 de agosto, e o tema é o seguinte: dados de pesquisa sobre língua portuguesa e outras línguas e linguística. No dossiê de língua, tenciona-se reunir reflexões sobre aspectos teóricos e metodológicos da análise, descrição e representação de fenômenos da gramática da língua portuguesa, bem como de outras línguas, sobre aspectos de variação e do pluricentrismo da representação gramatical das línguas, sobre enfoques linguísticos e sobre gestão de dados para as abordagens linguísticas e especialmente na era das humanidades digitais. Então, além daquele, né,
das indicações que a Vanessa fez logo na sessão de abertura, vocês têm aí um outro espaço que tem sempre, em alguma medida, né, cada publicado, né, alguma apresentação. O segundo foi o artigo da Aline Bazenga, né, então vocês veem que tem um outro canal aí, um outro espaço para publicação, tá bom? É só consultar o site no programa de pós-graduação de Letras Vernáculas da Diadorim, Revista de Estudos Linguísticos e Literários. Além do dossiê de língua, um dossiê de literatura, que é organizado por uma professora dos Estados Unidos e pela professora Daniele Kelly Gomes, do programa de pós-graduação em Letras Vernáculas. Obrigada. Então, muito obrigada aos autores que puderam se conectar e participar.